Qual a tua idade? Jó capítulo 3, versículo 1. Depois disto abriu Jó os seus lábios e amaldiçoou o seu dia. É interessante notar que a pouca vontade que as mulheres têm de revelar a sua idade não é coisa nova. Você conhece alguma mulher que evita dizer realmente a sua idade? Essa preocupação que as mulheres, quando começam a passar dos 40, têm em esconder, sobretudo, a sua idade, leva a uma situação que a Bíblia Sagrada só registra o nome, aliás, a idade de uma mulher. Será que você seria capaz de indicar o nome dessa mulher, que é a única que a Bíblia Sagrada aponta e dá a idade dela? Está logo no começo da Bíblia, no livro de Gênesis. Diz o texto: foi a vida de Sara 127 anos. Estes foram os anos da vida de Sara. Então aqui nós temos que ela veio a falecer com 127 anos. Já o problema de omitir a idade física de nascimento não ocorre com os homens. Se você abrir a Bíblia no capítulo 5 do livro de Gênesis, do começo ao fim deste capítulo, só dá a idade das pessoas que viveram naqueles tempos antigos. Este é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus criou o homem à semelhança. Deus o fez, macho e fêmea os criou e os abençoou, e chamou seu nome Adão, no dia em que foram criados. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou seu nome Sete. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias que Adão viveu 930 anos e morreu. A partir de Adão, então, começam a ser mencionados os nomes que foram contemporâneos. Viveu Sete 130 anos e gerou a Enos. E viveu Sete, depois que gerou a Enos, 807 anos, e gerou filhos e filhas, e foram todos os dias de Sete 912 anos, e morreu. Então, no capítulo 5 de Gênesis, há uma situação singular, que é dar a idade ou a forma de viver dos contemporâneos de Noé, de Adão, dizendo que eles viveram tantos anos, geraram filhos e filhas, e em seguida vieram a falecer. Com exceção de Sara, cuja idade é a única apontada do sexo feminino, um caso temos de uma menina, a filha de Jairo, que quando Jesus a curou ou a ressuscitou, o texto bíblico aponta que ela tinha 12 anos. Mas, no demais, a situação é esta que nós temos apontado. A mulher sempre teve preocupação para evitar dizer a sua idade mormente quando chega a uma idade madura. Agora, paralelamente com este pormenor
da vida física, há um paralelo com a vida espiritual. Se eu levantasse aqui uma pergunta para você, meu prezado irmão, minha prezada irmã, qual é a sua idade espiritual? Quantos anos você tem? Desde quando nasceu de novo, se tornou uma pessoa nova, segundo a palavra de Deus em 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, é uma nova criação, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Você pode apontar a idade desde quando você teve a experiência do novo nascimento, falado por Jesus no capítulo 3 de João, como condição única para que uma pessoa possa se salvar. Não vai entrar no céu uma só pessoa que não tenha tido a experiência do novo nascimento. E quero apontar que o novo nascimento não significa reencarnação, mas significa regeneração. É a pessoa que nasceu de novo na vida espiritual. Imagine que chegou a Jesus para visitá-lo à noite um líder chamado Nicodemos, líder dos judeus, e ele foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Ele então estava ignorando qual o sentido daquelas palavras de Jesus. Em verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Esse novo nascimento é a data quando nós aceitamos a Jesus como Salvador e Senhor. Diz no mesmo Evangelho de João, no capítulo 1, versículos 11 e 12, que Jesus veio para o seu povo, o povo judeu, mas eles não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, o direito de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então há o nascimento físico e há o nascimento espiritual, o novo nascimento que, como dissemos, implica numa regeneração de vida, quando a pessoa começa a viver uma vida de comunhão, de intimidade com Deus, que nós dizemos ser o início da vida eterna. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, a pessoa receber a vida eterna começa uma vida diferente, porque antes, vivendo, ele estava morto, ou seja, afastado de Deus. E quando ele recebe Jesus, ele passa a ter vida nova, vida de comunhão com Deus. Diz o apóstolo Paulo na sua carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 1, ele vos deu vida quando estáveis mortos em delitos e pecados. E eu quero perguntar a você, você costuma celebrar o seu aniversário natalício? Você tem lembrança do dia em que você nasceu de novo? E você comemora também o novo nascimento que se deu na sua vida? Quero dizer para você, se você não se lembra o dia em que se deu o novo nascimento, não tem importância.
como também há pessoas que se esquecem o dia do seu nascimento físico. Isso é secundário. Agora, o que é importante é termos a certeza que realmente estamos tendo uma vida nova, que nascemos de novo e que, dependendo dos anos em que estamos vivendo como crentes em Cristo, temos tido um crescimento espiritual, como recomenda a própria palavra de Deus. Porque o apóstolo Paulo, o escritor da epístola aos Hebreus, ele reclama de pessoas que ficam estagnadas, ficam anãs toda a vida espiritual. Então, no capítulo 5 da carta aos Hebreus, diz assim: do qual temos muito que dizer de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Porque devendo já ser mestres, pelo tempo ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. Então, há pessoas que não imitam o exemplo de Jesus. No livro de Lucas, no capítulo 2 e versículo 52, nós vamos encontrar a declaração bíblica que Jesus crescia em 3 modos na sua vida. Crescia Jesus em sabedoria, crescia Jesus em estatura, crescia Jesus em graça para com Deus e os homens. Então, nós poderíamos dizer, numa linguagem atual, que Jesus crescia fisicamente, crescia intelectualmente e Jesus crescia espiritualmente. Nós também devemos crescer nos 3 sentidos. E é por isso que o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 3, ele diz no versículo 18: crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, crescemos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Crescer na graça é ter uma intimidade com Deus através da oração, através do estudo da Bíblia, através da nossa comunhão com Deus. No conhecimento, significa o estudo que estamos fazendo a respeito da Bíblia com seriedade, para que o nosso conhecimento seja observado e nós possamos ser úteis ao trabalho de Deus. Então, a pergunta que fazemos é essa: qual a tua idade na vida espiritual? Quanto à vida física, não é de importância, mas você tem consciência de que realmente nasceu de novo. E você pode dizer para você mesmo: eu tenho 10 anos de vida, eu tenho 15 anos, eu tenho 20 anos, eu tenho 50 anos, não de vida física. A vida física sempre é maior, mas na vida espiritual, na regeneração, quando me tornei filho de Deus pelo novo nascimento, eu tenho uma idade já nesse tempo que nós temos aqui mencionado. Então, Deus tem providenciado um mantimento próprio para todas as idades dos seus filhos. Se você se julga uma criança na vida espiritual, talvez aí 1 ou 2 anos na vida cristã, você deve ler em 1 Pedro, no capítulo 1, e versículo 2, o apóstolo Pedro falando de crentes novos, e ele diz: desejai afetuosamente, como meninos novamente
nascidos o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Então, as crianças recém-nascidas costumam tomar leite. Até 2, 3 anos, a sua alimentação praticamente é esta. Mas ela não pode ficar sempre nessa idade infantil, ela tem que crescer. Depois deste alimento, que é o leite, vem o pão, que satisfaz. E no livro do profeta Isaías, no capítulo 55, nós somos aconselhados a um alimento mais sólido. Diz o texto o seguinte: porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, mas rega a terra e a faz produzir e brotar, e dá semente ao semeador e pão ao que come. Então, nesse período, nós passamos a comer pão e, finalmente, o alimento sólido, como já apontamos em Hebreus capítulo 5, versículo 12 a 14. Quando o escritor bíblico fala que queria transmitir profundezas da Bíblia, mas não tinha condições, porque a capacidade espiritual dos seus ouvintes era pequena e não lhes podia dar um alimento sólido. Profundezas, mistérios da parte de Deus que estão registrados na Bíblia Sagrada, há pessoas que passam toda a sua vida cristã sem entendê-los. Então, pode acontecer que alguns têm idade para se alimentar com alimento sólido, mas ainda não estão se alimentando senão com leite. E eu pergunto a você, concluindo aqui essa apresentação, qual é a tua idade? Não estou perguntando idade física, estou perguntando idade espiritual. E que tipo de alimento você está usando? Bebendo leitinho todo dia da sua vida cristã? Ou você tem mais fortaleza e mais conhecimento das coisas de Deus, a ponto de poder estar se alimentando de um alimento sólido? Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo.